Bom dia a todo mundo. Vamos gradualmente fazendo nossa introdução, enquanto continuam chegando novos participantes. E então gostaria já, muito bom dia, e agradecer a presença de todos vocês que já estão por aqui. Rapidamente me apresento, eu sou Daniel Bogomoltz, Country Manager da GoIntegro no Brasil, e estou muito contente, muito orgulhoso em hoje construir o primeiro HR Influencers Talks, que são eventos, webinars, uma série de webinars que a GoIntegro está propiciando e organizando, com diversos assuntos super interessantes. Então, vamos falar sobre diversidade, vamos falar sobre employer branding, eventualmente people analytics e outros temas, convidando para participar os top HR influencers que foram eleitos nesse concurso que a GoIntegro realiza nos últimos 3 anos. E hoje, particularmente, estou muito contente em ter conosco, vou em breve apresentar nossos convidados, para que todos os conheçam, que são os top 4, 5 aí, entre os top 5 HR Influencers Brasil, né? E também Latam, todos eles aí figurando na lista Latam. Então, hoje vai ser nosso primeiro tema, vamos falar de Employee Experience no centro da gestão de pessoas, e acho que vários assuntos que a gente organizou para falar um pouco do que tem mudado sobre Employee Experience na ótica das organizações, sobre super interessante, distintas óticas. Primeira coisa, acho que eu gostaria então de apresentar aqui a vocês e deixar que eles se apresentem mais do que eu. Uma história dos 3 muito, muito bonita e importante, mas primeiramente eu apresento a Beatriz Nóbrega, que é Chief Recursos Humanos na Digio, tem tido um trabalho que é muito, muito interessante da gente aprender com ela e admirar, eu acho também, o que eu tenho acompanhado. Beatriz, se pudesse se apresentar um pouquinho. Muito obrigada, Daniel, muito obrigada a todos que estão aqui conosco. Muita gratidão dessa oportunidade de estar aqui com vocês e dizer que experiência é um desafio duplo no meu caso, né? Eu tenho a responsabilidade por EX e por CX, né? E esse é um movimento muito legal, porque justamente a gente coloca o cliente interno e o cliente externo no centro, né? E esse é o grande desafio. Então, muito obrigada. O Digio, só para vocês, quem não conhece, o Digio é o banco digital do Grupo Elopar, né, cujos sócios são Banco do Brasil e Bradesco. É uma experiência toda digital e um desafio gigantesco, né? Estava aqui contando para o Caio, para o Elton, para o Daniel, a gente tem 20% do nosso quadro que chegou após pandemia, né? Durante a pandemia. Então, o desafio é ainda maior, né? A gente tem pessoas que nunca pisaram no banco, nunca viram o banco, nunca conheceram seus gestores pessoalmente. Então, é uma experiência muito interessante. Vai ser uma delícia essa conversa com vocês. Muito obrigada. Todo mundo ansioso para fazer as perguntas. Agora, eu gostaria de apresentar também a todos o Caio Nalini, gerente de gestão de pessoas dessa empresa que se tornou a empresa, uma marca na cabeça, acho que de quase todos os brasileiros, por histórias muito vitoriosas, e o Caio também tem muito para compartilhar, né? É uma marca tão forte de uma cultura tão bonita e simples que a gente acompanha, interessantíssimo. Caio, se quiser se apresentar, por favor. Agradeço também você por estar aqui conosco e te parabenizo. Bom dia, Daniel. Obrigado aí pelas palavras. Bom dia também a todo mundo que está nos assistindo, Bia, Elton também, a gente já estava se falando, mas me apresentando brevemente, hoje eu atuo com gestão de pessoas dentro do Magalu, especificamente na área de tecnologia, então eu estou bastante focado no Luiza Labs, que é nosso braço de tecnologia e inovação. Desafios muito similares aí ao que a Bia falou, muita gente entrando na pandemia, todo mundo 100% home office, desde março, enfim. E ao mesmo tempo lidando com muitas diferenças dentro de uma mesma organização, porque a gente tem tech full remoto, mas a gente tem lojas abertas, logística funcionando, então acho que tem alguns fatores aí que tornam essa dinâmica do dia a dia muito interessante. Você falou bem, a cultura do Magalu é uma cultura muito conhecida e, de alguma maneira, eu acho que a gente sempre olhou para a Employee Experience antes mesmo do conceito ser tão forte.
porque a gente sempre colocou as pessoas em primeiro lugar. Então, um prazer estar aqui, espero poder trocar bastante, e contem comigo aí para não só esse call, mas outros também. Valeu, obrigado. Legal, Caio. Muito obrigado. E agora também gostaria de apresentar o Elton, que como aqui estão nas fotos, né? Caio foi segundo lugar, Bia quinto lugar, Elton terceiro lugar no ranking de Influencers lá, Brasil, que também faz um trabalho incrível na Mercer. Acompanhei recentemente uma série de vídeos públicos sobre People Analytics, orienta muito e traz essa bagagem, essa visão ampla do mercado que é super importante para a comunidade. Obrigado, Elton, mais uma vez. E se quiser, por favor, se apresentar aí para os seus já seguidores e novos aí que estão aqui. Olá, Daniel, tudo bem? Bia, Caio. Acho que é um prazer enorme poder estar compartilhando conhecimento. A gente está numa economia muito forte de compartilhar, né, informações, e o fato de estar aqui com essas grandes pessoas para compartilhar um pouco de como é que a gente tem visto o People Analytics afetar os negócios. A gente acabou de ter aí alguns filmes, né, voltados a essa questão do dilemas de rede, de como é que as pessoas usam dados de comportamento humano para poder alcançar ou manipular informações. E, claro, o advento da LGPD, que acabou de entrar agora, né, com força total dentro das empresas, principalmente no Brasil, porque fora já acontece. Então, esse tema, ele impacta diretamente os vínculos organizacionais. Então, para mim, é um poder enorme poder estar aqui. Eu sou um psicólogo meio diferente, não vou falar louco, porque aí todo mundo fica doido, né? O fato diferente porque eu gosto de matemática, eu gosto de estatística e atuo com modelos matemáticos para poder encontrar o melhor do comportamento. Então, a ideia de estudar psicologia e ciência de dados, né, que é onde que eu fiz o meu doutorado e estudo tudo isso, para poder estar aqui com vocês compartilhando alguns dos cases e informações relevantes sobre People Analytics. Obrigado aí pelo convite a todos e parabéns a GoIntrigo justamente por esse momento aí e por essa situação que nós estamos vivendo. Obrigado a vocês aí, que são pessoas e profissionais muito simpáticos e especiais, né? Vou, então, passando um pouquinho, deixei aqui a mensagem para todo mundo que quiser fazer perguntas, ideal fazendo durante, porque a gente organiza, vai lendo e já organiza as respostas. Vou fazer um pouquinho de pano de fundo do que a gente vai falar, né? Acho que recursos humanos, necessidade de muitos e muitos anos, muitas teorias, mas a gente tem visto e é cada vez mais tangibilizado essa necessidade dos recursos humanos e cuidando cada vez mais de experiências. Beatriz aqui trouxe um ponto super importante, que ela está cuidando da experiência do colaborador e da experiência do cliente ao mesmo tempo. Olha que construção de organização interessante, né? E vai ser interessante a gente tangibilizar isso, o que isso significa, mas isso aqui com essa pandemia, esse novo cenário se tornou tem reflexões super válidas para a gente fazer. E acho que o outro aspecto que já vinha acontecendo, todo mundo que trabalha, vivencia como liderança, vendo que muito além de todos os pacotes de remuneração, de benefício, cada vez mais as pessoas sim estão buscando um propósito e esse termo também está se transformando na sua compreensão do que é um propósito, se é somente o propósito alinhado ao que a atividade fim da empresa, o que a empresa quer alcançar, mas o que a empresa quer alcançar para os seus colaboradores. E isso nós estamos vivenciando como isso é importante para reter talentos, para atrair talentos, para motivar talentos e colaboradores em N organizações, né, em diferentes níveis hierárquicos e cargos. De outra forma, a gente também então, tem percebido, e do lado da GoIntegro, com nossa rede de clientes aqui, com aproximadamente 100 clientes no Brasil, 500 clientes na América Latina, que a gente vê como eles vão evoluindo também, essa intenção das empresas, como que a gente consegue, né, os colaboradores estão buscando criar e proporcionar relacionamentos verdadeiros dentro da empresa, não uma relação simplesmente operacional, né? O colaborador, ele está buscando na organização ter um espaço para criar o seu network profissional, porque cada vez menos colaboradores que querem necessariamente fazer uma carreira somente naquela organização, isso fica mais evidente. Querem alcançar o sucesso na organização, as pessoas querem ser reconhecidas, querem se sentir reconhecidas
e cada vez mais a todo momento querem estar no ambiente diverso, fazer questão que estão de acordo com as políticas de diversidade e inclusão que a sua companhia proporciona e querem se desenvolver. Né? Então, com base nisso, que acho que são vários fatores que a gente tem visto, eu começo aqui nossa fala, nossas perguntas, trazendo uma reflexão, uma teoria aqui do Jacob Morgan, que escreveu muito sobre Employee Experience, escreveu esse livro, Employee Experience Advantage, em 2017, e falava sempre de cultura, tecnologia e ambiente físico para construir a Employee Experience. E aí a pergunta que eu queria propor à Bia, como fica, né? Qual é o papel da cultura e da tecnologia na experiência? E como que fica o ambiente físico quando a gente não teve ambiente físico? Quando você tem 20%, né, dos colaboradores que começou a trabalhar e não vivenciou nenhum ambiente físico até agora. Como tem sido? Bia, se puder. Vamos lá. Bem, primeiro que eu acredito, do meu ponto de vista, é que a cultura alinhada aos valores pessoais é a principal variável da experiência, né? Dado que propósito ele se torna tão importante, se você encontra numa organização o alinhamento entre os seus valores pessoais e os valores da organização, acho que a experiência começa por aí, né? Acho que a principal variável da experiência é essa. E a tecnologia e o ambiente físico, se o que eles promovem está coerente com essa cultura, necessariamente você constrói esta boa experiência, né? Então, essa consistência, essa coerência entre cultura, tecnologia e ambiente físico. E o ambiente físico, né, o que a gente sempre olha em termos de cultura é que o ambiente físico é muito forte em termos de símbolo, né? Então, se eu tenho uma cultura, por exemplo, colaborativa, as tecnologias são colaborativas, o ambiente físico promove a colaboratividade? Se sim, você reforça a cultura, você desenvolve a cultura, você fortalece a cultura. Se não, você destrói valor na cultura, né? Então, por isso que o ambiente físico, de fato, sempre foi muito reforçado o valor dele. E acho que agora a grande reflexão é assim, poxa, o trabalho remoto, eu estou proporcionando, no caso, a minha reflexão como Digio, né? Se eu tenho aí, nesse momento, 25% do meu quadro que chegou no momento, já na pandemia, né? A gente fez até um tour virtual, né? A gente promoveu um tour virtual pelo ambiente físico, mas é um virtual, né? Então, que experiência eu estou promovendo remota do ponto de vista de saúde, físico, emocional, social, intelectual, financeiro? Então, como é que eu estou cuidando deste colaborador? Como é que eu estou promovendo experiências remotas que reforcem a ele que deem a ele boas experiências e reforcem a nossa cultura, né? A grande preocupação é desse alinhamento cultura, tecnologia e ambiente físico, que hoje é um ambiente remoto. Então, se o ambiente é remoto, que outras ações, que outras experiências eu promovo, inclusive no ambiente físico da casa dele, no nosso caso, a gente conseguiu oferecer boas condições, né? Então, para os CLTs, a gente conseguiu dar uma cadeira, a gente deu, na verdade, um voucher, que dava para comprar uma cadeira legal, e se ele quisesse usar o voucher para investir numa cadeira melhor, também era possível. A gente conseguiu oferecer outros conteúdos e experiências, a gente tem buscado oferecer conteúdos e experiências que estejam correlacionadas e promovam boas experiências. E como é que tem sido aí com o Elton e o Caio? Curiosidade. Como é que vocês veem isso? Caio, por favor. Bom, eu vejo muito como você, tá, Bia? Eu acho que são coisas que devem tá sinérgicas. Então, quando a gente pensa em ambiente físico, pessoas e cultura e tecnologia, eu acho que um precisa tá muito alinhado ao outro para que não sejam coisas desconexas, e acho que a gente precisa buscar o melhor dessa tríade. Então, assim como vocês, eu acho que, né, nesse período de home office e tudo mais, a gente tem buscado muito como a gente consegue estar perto através de canais de comunicação, através de
rituais, enfim, para possibilitar aí esse calor humano que para a gente é tão importante, que existe no ambiente físico, mesmo num cenário online. Então, acho que esse deve ser o foco. Eu acho que nesse sentido, né, olhando principalmente para a resposta, concordo com o que a Bia e com o Caio traz, mas para mim tem uma situação que eu vejo acontecendo muito forte, que é cultura. Ela não se constrói em 1 ano, em 2 anos, né? Ela se constrói ao longo de uma jornada. E quando a gente está falando nessa jornada, justamente para entender o que é a experiência do colaborador, a gente precisa de indicadores. E a grande falha que eu vejo hoje, talvez, nessa jornada, é que muitas vezes existem as hipóteses, existem os desejos, mas não existem a medição de como é que eu quero alcançar isso. E isso tem sido uma questão muito forte que eu tenho trazido para os fóruns, né? Peraí, home office é bom ou não é? Me prove, né? O que é trabalhar em casa para alguns cargos, para algumas situações. E aí eu acho que entra muito no que aquilo que a Bia coloca, que eu acho que tem que ter uma definição de como é que nós queremos trabalhar, qual que é a experiência que nós queremos. É mais cooperação? É mais autonomia? Opa, se eu quero mais autonomia, muda a forma com que os empregados têm que fazer os seus projetos, as suas entregas, seus resultados. Se eu quero mais cooperação, muda a forma como eu defino as metas, como eu faço a avaliação de desempenho, como eu faço com que as pessoas tenham que ter esse direcionamento. A questão toda é que fica muitas vezes no desejo. E aí, o change management não foi como eu gostaria, a mudança não foi... Tá, mas quais os indicadores que você teve para acompanhar? E eu acho que o meu papel é muito esse aqui, é trazer esse lado racional, né? A gente tem o direcionamento, nós temos a visão, como é que eu mapeio isso e como é que eu trago isso para um resultado mais concreto? E aí, independente, não independente, mas mesmo olhando para o físico e para o digital, ou vamos dizer, o remoto, a gente precisa entender que tem diferenças, que afetam comportamentos. Eu estar na minha casa é uma coisa, eu estar na empresa é outro, eu trabalhar num outro campo é diferente também. Então, como é que eu trago variáveis humanas, variáveis de negócio, e começo a cruzar essas informações para falar qual é o nosso direcionador para poder reter, atrair e gerar genuinamente uma experiência do empregado dentro da nossa companhia. Acho que é um pouco do que eu estou vivendo aí. E algo que, como você falou no começo, né, que não se mede no curto prazo ao mesmo tempo, que eu não vou ter, eu até tenho percepções, posso perguntar percepções no curto prazo, mas que as efetividades, rotação, a gente vai medir desenvolvimento depois de um período, né? E eu entro num outro aspecto do Employee Experience que eu queria perguntar também. Quando a gente olha um pouco de motivação ou pergunta assim, por que os colaboradores deixam uma companhia, e muitas, né, um percentual importante da resposta vem pela relação com seus líderes. Eu estava justo pensando também, juntando o anterior, espaço físico e liderança, quando você fala de algo que tem dispersão no Brasil inteiro. Como que a gente faz, então, para trabalhar essa importância da liderança nesse momento novo? Como preparar os líderes neste novo momento para continuar inspirando os colaboradores, ainda mais alguns num cenário remoto e outros nesse cenário de preocupação? Eu queria fazer essa pergunta inicialmente ao Caio, né? Como que vocês têm sugerido a sua liderança para se preparar e apoiar a organização nisso tudo? Bacana. Daniel, assim, acho que os dados que você traz são muito importantes e realmente a gente percebe na prática que, assim, geralmente quando a gente aprofunda aí motivadores de desligamento, sempre tem um quê com insatisfação com o líder ou alguma coisa nesse sentido. E eu costumo falar que a liderança, na verdade, é quem tangibiliza para cada membro do time essa cultura que representa a organização e que, enfim, deveria conseguir inspirar, desenvolver, fazer com que as pessoas vão mais longe do que iriam sozinhas, enfim. Então, esse papel é extremamente relevante.
eu acredito muito no conceito de liderança autônoma. Então, a gente deveria ter líderes que consigam fazer tudo o que diz respeito à gestão de pessoas dentro das suas equipes sem necessariamente depender de uma área ou depender do suporte de alguém. E aí, pensando nisso, a gente tem trabalhado algumas ferramentas. Então, sem dúvida nenhuma, desenvolvimento de líderes é algo extremamente importante na nossa realidade. E aí, nesse período de pandemia, onde muita coisa mudou, a gente fez um trabalho muito legal que a gente chamou de Jornada do Líder Digital. Então, a gente fez módulos aí com temas desde autoconhecimento até gestão de tempo e produtividade, enfim, para poder trazer novos conhecimentos e uma nova maturidade para essas lideranças. A gente também criou um playbook, e aí, basicamente, conhecendo o perfil dos nossos líderes, é um repositório onde, através de um formato de perguntas e respostas, ele consegue achar todos os conteúdos básicos do que ele deve fazer em determinadas situações, muito para suportar enquanto ferramenta para que essa autonomia aconteça no dia a dia na ponta, já que a gente, como você mesmo falou, tem uma capilaridade enorme e enquanto RH não consegue, ou enquanto gestão de pessoas não consegue estar no dia a dia e o líder precisa desenvolver esse papel. Eu acho que um outro ponto só, assim, e aí pegando o gancho com o que o Elton trouxe de mensuração, indicadores, eu acho que tem um outro lado que é assim, enquanto área de gestão de pessoas, a gente precisa também possibilitar que esse líder consiga ter informações a respeito do seu time para direcionar a atuação dele. Então, a gente, nesse período também, abriu para as lideranças ferramenta de pesquisa de pulso, onde eles conseguem avaliar aí como o time está se sentindo em vários aspectos, onde eles conseguem criar pools customizados para entender determinado ponto. Então, acho que além de formação e desenvolvimento, também tem um viés de oferecer dados para que esses líderes consigam fazer gestão e tomar decisão no dia a dia. Então, acho que Excelente, um pouco essa a minha contribuição. Bia, Elton, se quiserem complementar, acho que é sempre muito válido. Vou pegar aqui o gancho, então, Caio. A gente tem, durante a pandemia, né, a gente também iniciou os pulses, foi após a pandemia que a gente iniciou, então, sem dúvida, Elton, tem que medir, acompanhar, agir, né, e medir de novo. E a gente promoveu uma jornada de diálogo e conexão com esses gestores, né, para que eles se desenvolvessem muito em relação à comunicação não violenta. Então, como usar a comunicação não violenta como ferramenta para criar um diálogo e uma conexão mais profunda com seus liderados, né? E a gente também já teve uma primeira ação, vai ter uma segunda ação de saúde mental. Como que esse líder se atenta e cuida deste tema que se tornou mais relevante durante a pandemia da saúde mental, né? De fato, a gente, mais do que nunca, a gente percebe, né, que o relacionamento ruim com os líderes, aquela frase, né, as empresas deixam seus líderes e não os colaboradores deixam os líderes e não as empresas, mais do que nunca ela é muito verdadeira e a gente sabe o quanto a experiência depende desta liderança, né, depende desta relação de líder-liderado, né, de engajamento, de inspiração, de desenvolvimento. Então, sem dúvida, preparar os líderes, as nossas medidas estão mostrando que a gente tem ainda muito para percorrer. A pessoa de desenvolvimento humano e organizacional está aqui com a gente acompanhando e a gente tem aí um roadmap bem importante de desenvolvimento aí pela frente. Temos bastante a fazer para cada vez mais melhorar nesse ponto. Muito legal. Eu acho que nesse sentido, né, tem alguns pontos aqui que eu acho fundamentais na forma de se olhar para a liderança, né? Muitos dos modelos e das competências que a gente acaba vendo no mercado tem uma situação muito forte de partir,
do líder e não da equipe, que já é uma situação controversa, que eu acho que é o que o Caio trouxe, que eu achei muito interessante. Então, quando você fala qual que é o melhor líder para aquela equipe? Então, depende da equipe. Como é que é a formação da equipe? Quem são as competências da equipe? Como é que a equipe vai lidar? Outra coisa, você vai em muitos modelos de competência que fala que o líder tem que ser autônomo, que ele tem que ter recursos, que ele tem que ter a autoridade. Aí você vai lá no budget da empresa, ele não tem alçada para nada, ele não pode fazer nada, ele não consegue executar nada. Então, você começa a entrar em incoerência nos próprios modelos que são formatados, né? E aí eu acho que tem um ponto interessante nisso que a Bia fala, de trazer justamente o fato de mapear. Eu estudei no meu doutorado resiliência com liderança autêntica, né? E levando ao engajamento. Eu achei muito interessante que pessoas que têm baixa resiliência necessitam mais de uma liderança próxima para serem mais engajadas. Pessoas que têm alta resiliência necessitam de um líder que dê mais autonomia para essas pessoas serem mais engajadas. O que eu trouxe como uma lição muito grande disso, né? Que o estilo não pode ser único para tratar todas as pessoas. O estilo tem que ser diverso. Porque se eu tenho várias gerações, se eu tenho várias formas de comunicar, se eu tenho várias formas de atuar, eu tenho que entender muito bem das equipes para eu poder colocar o papel de liderança. E outro ponto que a gente às vezes confunde é o papel de gestor e o papel de líder. Eu tenho dentro das equipes, principalmente nessa questão das squads, nessa questão dos agiles, etc., muitos líderes, né? Líderes de projeto, líderes de situação, líderes de comportamento, mas que não têm o papel de gestão. Então, como é que eu faço para utilizar essa questão de um papel e uma característica? Porque lideranças são características. Então, como é que eu faço a junção dessas duas coisas para justamente ajudar as pessoas a estarem preparadas? E aí vem a última situação. Se o líder está preparado com esses conceitos, estando remoto ou estando fisicamente, ele vai se adaptar para poder, então, levar essa mensagem. Se ele for um líder que só tem uma única ferramenta, eu digo, por exemplo, se eu tenho só um martelo na minha mão, se vier parafuso, se vier prego, se vier qualquer coisa, eu vou usar só o martelo. Então, eu vou ter que entender que eu estou falando com seres humanos remotamente, que eu estou falando com seres humanos que têm habilidades diferentes, que têm formas de comunicação diferentes. E aí, remotamente, se eu ouço mais e ajudo a habilitar ele para alcançar os resultados, com certeza eu posso ter uma eficiência melhor no meu papel de líder, né? Então, acho que é um pouco disso que a gente acaba vendo aí. E Elton, olha só, se quiser, continua com a gente num outro tema que, né, estou pensando um pouco em você. Uma pesquisa, tem várias, né, indica 80%, quando pergunta para as organizações, 80% considera a experiência dos colaboradores importante ou muito importante. Então, todo mundo sabe que é muito importante. Eu vivenciei isso nas minhas organizações anteriores, que é claríssimo, é muito importante. Mas quando você pergunta, aqui está uma das perguntas, se você acha que sua empresa realmente é boa para construir uma experiência ou oferecer uma experiência, 20% acha. Eu falava muito que a experiência ela é muito importante, mas às vezes ela não é urgente. Ela não é urgente, ela é importante. E isso cria essa certa dicotomia, essa repriorização. E onde está o problema? Então, o que está talvez faltando medir para provar? Eu vejo muitas organizações RHs com dificuldade de provar com dados para convencer sua alta liderança, diretoria, CEO, que tem que fazer algo. Como lidar com isso? É bem legal, é uma provocação boa essa, né? Porque quando nós estamos falando dessa questão de que considera importante, a gente considera várias coisas importantes dentro da empresa, né? Se você perguntar, por exemplo, para um operador de empilhadeira num centro de distribuição, ele vai falar, meu trabalho é super importante. Mas se você perguntar para o CFO, ele também vai falar, meu emprego é super importante. Só que quando a gente olha nessa questão, são níveis diferentes que têm expectativas diferentes com realizações diferentes. Por isso que depois a gente tem a remuneração, por isso que depois a gente tem a performance, são coisas diferentes. E aí eu acho que a grande situação é como é que a empresa, ao divulgar os valores dela, a forma de ser, acho que depois o Caio pode até trazer um pouco disso, como é que ela consegue setar isso por atitudes e não por palavras,
né, que é o importante, é mostrar para esse operador e mostrar para esse CFO que os valores, eles são únicos, mas a forma de implementar eles podem ser diferentes. Ou seja, não dá para eu falar para o empilhador de empilhadeira que ele vai ter total autonomia agora, senão ele vai fazer uma bagunça dentro do centro de distribuição. Ele tem uma trilha, ele tem aonde entregar, ele tem o que fazer, ele tem um roteiro, ele é uma operação. Então, na verdade, ele tem que ser respeitado enquanto ser humano, a questão da diversidade, a questão voltada à experiência de se comunicar, de trazer os anseios dele, mas, ao mesmo tempo, a função dele é uma função de operar. Então, ele tem que entender isso. E aí vem a importância da liderança. Como é que a liderança consegue chegar nesse nível de comunicação? Como é que ele consegue filtrar? Como é que ele consegue trazer o quanto que o comportamento dele tem a ver com o EBITDA? Porque se ele falar assim, você impacta no EBITDA, o cara fala, impacta no quê? O que você está falando aí? Então, essa tradução da comunicação para os diversos níveis, mantendo os valores da organização, é uma das grandes dificuldades que nós temos. E quando você olha para o nível, né, operacional, o nível tático, o nível estratégico, muitas vezes há uma coisa que é pensado no nível estratégico, principalmente olhando para a questão da própria diretoria, da responsabilidade enquanto negócio, e a gente consegue ver que a comunicação ela não é fluida o suficiente para permear toda a organização de maneira rápida. Então, por isso que eu tenho que fazer essa questão de como é que eu engajo as pessoas voltadas principalmente ao princípio da importância delas dentro da organização. Por que você está aqui? Como é que você agrega? Como é que você entrega retorno? E aí eu acho que essa experiência, ela começa a ter um nível diferente. Tem uma situação que eu sempre passo, por exemplo, no atendimento da Apple, né? Você liga, não sei quem já teve a oportunidade no contact center da Apple, que é terceiro também, não é pra você falar assim, é tudo da Apple. Não, não é, terceiro também. E aí você liga e os caras começam, poxa, Elton, e aí, legal? Pô, mano, você tá usando o novo iOS aí, cara, da hora, não é? Muito legal, tem umas funções legais. Ou seja, parece que você tá falando, poxa, o cara tá falando comigo na rua, como se estivesse, ele não me conhece. Mas é uma forma diferente de passar a experiência. E ele é um operador. Ele segue um script, ele tem que entregar uma informação, ele tem regras a serem colocadas, mas é uma forma da organização passar o seu valor, passar a sua forma de ser, passar a maneira como aquela experiência do cliente também se reflete na experiência do empregado. Então, gerar esses canais de retorno, a mentoria reversa que eu falo, não só de cima para baixo, é uma forma com que você faz esse canal e essa transição. E aí, eu acho, Daniel, a última situação é que as medidas, elas vão ser consequências destas tomadas de decisão. Não é o contrário, você não toma decisão para as medidas. As medidas te ajudam a tomar direcionamento para você melhorar essa experiência interna. Então, se a comunicação chega, se a liderança fala, tem um aspecto, se ela implementa. Né? Que eu não sei se vocês veem, mas eu já tive várias chances de verificar algumas organizações com a sensação que vai conseguir controlar tudo, né? Vai conseguir controlar tudo. Inclusive o colaborador que está no Amapá, não, eu quero que siga o procedimento. E tem organizações que são muito diversas, né? E você tem que ter esse meio do caminho que você estava falando. Se Bia querem, o Caio, algo especial para trocar aqui, que a gente vai falando, vai inspirando a gente às vezes. Ô, Daniel, acho que só complementando o que o Elton trouxe, eu concordo plenamente. Acho que assim, tangibilizar esses valores e comportamentos na prática e cotidiano de cada um é algo absolutamente importante, assim, porque óbvio, a gente tem uma descrição macro, então no caso do Magalu a gente tem lá 5 valores, 17 comportamentos, mas são realidades muito distintas, como o Elton trouxe. E aí a gente procura trabalhar a comunicação para reforçar e para trazer essa tangibilização. Então, inclusive, a gente tem um vídeo, tá, na nossa página de carreiras, é um dos materiais que a gente produziu, que é justamente trazendo para a realidade de loja, para a realidade de logística, para a realidade de tecnologia, para a realidade de escritório, que são muito diferentes, como os nossos valores se traduzem na prática em determinadas situações. Eu acho que isso é muito rico e importante para facilitar entendimento. Muito bom. E só complementando, e aí o Caio trouxe bem lá logo no início, assim, tem a ver com a estratégia também, né? Se a pergunta é como a alta liderança pode colocar o EX no centro da gestão, a pergunta é, faz parte da sua estratégia? Faz parte da estratégia do Magalu
o employee experience, né? E aí, então, acho que essa coerência, essa consistência que vem da tradução de valores para toda organização, independente da realidade, é que aí faz a diferença. Um ponto super importante. E acho que vou passar aqui um ponto sobre um pouquinho de propósito, tá? Então, a gente falou no começo também, como a gente percebe nas falas, né, como cada vez mais a importância de ter claridade do propósito de cada um, né, e que esse propósito tem que estar alinhado com a minha organização de alguma forma, né? Não adianta eu ser o funcionário do metrô e eu não perceber a importância do que o trabalho que essa companhia faz. É super importante, se você for olhar, e isso de alguma forma transmitido através, né, dos valores, e aí pode milhões de exemplos. E a gente tem visto as organizações, muitas vezes, cada vez mais se posicionarem ou não se posicionarem com certas políticas, com certas posturas, causas. Me lembro de estudar várias no MBA, organizações que se posicionaram com causas sociais, tem vários exemplos, né? Acho que eu queria talvez trazer um pouquinho a vivência do Caio, perguntar para o Caio, como que é importante, como que as organizações, que a Magalu faz para trazer as suas causas, mostrar para o colaborador e qual que é o resultado disso, o que isso gera de positivo na organização, que você vivencia, que certamente gera, né? E como que flui uma construção de propósito e transmissão à organização. Daniel, acho que a primeira coisa é assim, aí eu vou recuperar uma fala do Elton lá no começo, que é assim, que cultura não se constrói em um ano. E aí eu faço a mesma análise com propósito. Assim, propósito também não se constrói ou não se fala que é esse, pronto, acabou. Precisa ter sustentação, precisa ter ações afirmativas que mostram que realmente é por aquele motivo que a organização se move. E aí, eu acho que tem uma questão também que é a seguinte, esse propósito precisa estar amplamente comunicado para que, desde o momento da chegada de uma pessoa na organização, ela tenha conhecimento e ela saiba se aquilo tem ou não a ver com o propósito pessoal dela, com o que ela acredita, com o que ela busca, com o que ela quer. Eu sempre falo que eu considero um momento de um processo seletivo como uma via de mão dupla, né? Eu acho que a empresa está olhando, escolhendo candidatos, mas os candidatos também estão escolhendo a empresa. E se esse alinhamento de expectativa não tiver coerente, não vai dar certo. Mais cedo ou mais tarde, alguma coisa de errado vai rolar. Mas falando aí de causa e tudo mais, eu acho que tem uma questão que é a seguinte. Não faz sentido para nenhuma organização apoiar uma causa ou fazer alguma ação que não converse com a prática histórica que ela tem, que não converse com a sua estratégia, com o seu propósito e com a sua cultura. E aí, eu estou trazendo isso aqui porque assim, a gente tem vivido um momento, acho que inclusive global, não é relacionado a uma ou outra organização e nem a um outro país, em que todo mundo está se sensibilizando por algumas causas. Mas, no mundo que a gente vive hoje com acesso fácil à informação, se essa causa não for algo que sempre foi vivenciada, defendida, sustentada dentro daquela organização, é muito frágil confundir suporte e apoio com marketing ou com querer surfar uma onda que não é uma onda dela. Então, recentemente o Magazine tem sim feito alguns movimentos importantes, mas eu sempre gosto de lembrar que todos os movimentos que a gente está fazendo têm âncoras internas. Foram motivados por distorções internas que a gente percebeu e que a gente entendeu que não é isso que a gente quer, que não é isso que a gente acredita.
E aí, então, a gente vem fazendo ações afirmativas para mudar alguns cenários. Agora, a gente não tem a pretensão ou expectativa de fazer movimentos internos ou marketing em cima disso. A gente tem, sim, a expectativa de mudar cenários que a gente vive. Então, eu vou dar um exemplo, e aí o Fred, inclusive, Fred é nosso CEO, escreveu uma carta a respeito disso, sobre o trainee recente que a gente lançou e que gerou uma polêmica bastante alta. Ele foi criado para mudar um cenário que a gente identificou internamente, que a gente, ao longo dos últimos 10 anos, contratamos 250 trainees e menos de 5% desses 250 eram negros. A gente criou para corrigir uma distorção de que a gente tem 51% da nossa população que são negros, mas só 16% na liderança. Então, mais uma vez, olhando para dados internos, fizemos ações afirmativas para chegar onde a gente quer. Então, eu acho que é importante reforçar isso e trazer dados que comprovam que não é uma ação desconectada, mas sim faz parte de uma estratégia atrelada ao propósito da organização. Obrigado, que legal ouvir. Sem dúvida, né, acho que a gente ouve até um pouquinho do People Analytics, né, Elton, que a gente falou, como usar alguns dados efetivos para tomar uma ação concreta. É muito legal desse ponto de vista. É muito legal ouvir o Caio, né, falando isso, porque nós estamos vivendo hoje, Daniel, uma época muito forte ligada à questão da diversidade, né? Todo mundo quer discutir diversidade, todo mundo quer colocar diversidade, mas eu acho que entra muito no que o Caio falou. Peraí, o que está nas raízes do nosso negócio? Quais são os nossos valores? Porque os números vão me apontar, falar, eu tenho um problema aqui, tá? E aí, como é que eu vou lidar com isso para fora da minha organização? Porque quando o Magazine divulga isso, ele não está divulgando porque ele quer um espaço na mídia, porque ele quer um espaço para vender mais, não, ele está divulgando algo que faz sentido para o negócio e faz sentido para a cultura dele. E aí, essa coisa de fazer sentido, eu aproveitando esse gancho, eu queria trazer na sua pergunta aqui, propósito. Quando a gente está falando sobre propósito, alguma coisa me incomoda muito nessa palavra, porque parece que propósito é algo que eu quero lá na frente. Eu digo que o propósito sem fazer sentido no agora, ele não tem propósito. Então, a gente faz propósito para aquilo que faz sentido para a minha vida hoje, para aquilo que eu quero construir com as ferramentas que eu tenho hoje. Então, se uma empresa ela quer ter o propósito de ser diversa, se ela ter diversidade em termos de gênero, em termos de raça, etc., ela tem que começar com aquilo que faz sentido para ela hoje. E aí eu acho que o Caio trouxe muito isso. O que faz sentido para nós hoje? Que tipo de mão de obra que eu quero formar? Como que eu quero formar? E que contribuições que eu quero deixar? Quando eu estava na faculdade, eu fui inventar de entrar no DCE e eu tinha lá minhas lutas. Opa, estudante, não sei o quê. Passou, eu falei, poxa, que negócio meio estranho, deixa eu ir para outro caminho. Ou seja, os meus propósitos com os sentidos que tem na minha vida, eles mudam também a partir do momento que eu tenho novos ciclos. Então, a empresa, para poder fazer essa gestão de propósito internamente, tem que entender isso. Que as pessoas têm ciclos diferentes, têm momentos diferentes, que não é só fazer uma moda. Acho que tem até uma pergunta da Bruna aí falando de benefícios flexíveis. Benefícios, né? Quais são os benefícios voltados a isso? Mas eu achei muito interessante porque, assim, não é a empresa implementar um benefício, agora eu vou inventar um benefício flexível porque está na moda, todo mundo tem... Não. O que faz sentido para a experiência interna da tua empresa? A empresa realmente tem condições de oferecer essa experiência? Ou é só porque está tendo um modelo no mercado? Né? Porque, se não for genuíno, ela não segura pessoas. Ela não retém pessoas. Porque não faz parte, então, do propósito dela. Então, acho que é um pouco do que eu queria trazer. Aonde é que tem um make sense? Aonde é que faz sentido para realmente ter essa conexão? E pego esse gancho um pouquinho que o Caio falou e o Elton de diversidade, aí eu trago das formas de diversidade também, mas amplo aqui, pergunta, que é também sobre diferentes gerações nas organizações, né? E aqui a gente, em alguns casos, cada um com maior ou menor grau está vivendo
como lidar com essas diferentes gerações. Elton também mencionou algo, e como apoiar neste momento que está passando, desde os mais novos, com mais ansiedade, até gerações mais antigas, com outras qualidades e vantagens. Acho que cada um tem a sua. Como que você vê esse tema amplo, Bia? Acho que diversidade, essa importância que o Elton falou para as pessoas, qual o papel da organização, seja diversidade de gênero, de raça ou de gerações. Geração é uma das variáveis de diversidade, né? E a diversidade é algo que a gente precisa abraçar, né? Ela traz muitos benefícios, não só para as empresas, como para o país e para o mundo, né? É comprovado o quanto ela agrega à nossa economia. E aí, acho que não tem muito segredo, né? Começa sempre lá no Elton, né? A gente entender com dados quais são as expectativas, né, de cada uma dessas gerações. Quais são e como a gente busca co-criar com esses colaboradores expectativas que atendam suas necessidades, né? E aí a segunda pergunta, né? Quais os conflitos eu já vivenciei e quais são os aprendizados? Os conflitos geracionais ocorrem várias vezes, né, ao longo do ano. E o último especificamente que a gente teve foi durante a pandemia, né? E o que a gente fez foi aproximar essas gerações. E o mais legal foi o feedback, a gente aproximou via mentoria. E não foi a mentoria reversa, mas a gente aproximou, né, os mais jovens dos líderes mais sêniores. E o que a gente teve de feedback? Que espontaneamente também ocorreu a mentoria reversa. O nosso objetivo era que os líderes mais experientes, né, eles desenvolvessem a maturidade profissional dos mais jovens, e a gente conseguiu não só isso, como a gente conseguiu que os mais jovens promovessem muitas reflexões aos nossos líderes mais sêniores. Então foi muito, muito interessante. E esse diálogo e conexão que a gente promoveu trouxe muitos ganhos, né? Então é um caminho sem fim. É um ótimo ponto. E vocês conseguiram executar essa mentoria, né? Que acho que é algo que eu vejo muitas organizações tentarem e ao longo do tempo minguar, falhar e não conseguir manter o programa. E quando consegue, tem, como você falou aí, os dois lados da vantagem. Acho que todo mundo se beneficia. O mentee, né? O mentor aprende, a organização aprende, constrói esses vínculos internos, facilita a comunicação interna. É algo super, super relevante. E acho que um outro ponto que eu queria também trazer, uma reflexão com vocês, a gente falou do começo, Employee Experience tem tudo a ver com tecnologia, né? E hoje, se a gente parar para olhar, e com distintos graus de organizações, pequenas até maiores, tem um volume de dados gigante sendo coletado, estamos com LGPD a todo mundo que trabalha com dados, no caso da GoIntegro, super cuidadoso em tomar todas as medidas de segurança necessárias para aprender a cuidar dos dados desta forma segura, que é super necessário, mundialmente falando. E, por outro lado, as organizações também nem sempre, né, conseguem aproveitar todo o potencial que essa informação gera, né? Não sei eu tenho visto quantas organizações conseguem fazer algo de estudo preditivos. Quanto que eu consigo prever colaborador que talvez vai sair ou que é um colaborador crítico para a organização, prever, já estou falando um pouco mais sofisticado, ou mesmo olhar para trás, né? Olhar e ter diagnóstico do que eu fiz bem, que as coisas que eu implementei que deram resultado e que não deram resultado. Quando você está falando de gestão de pessoas, gestão de ambiente de trabalho. Elton, o que você poderia talvez também somar aqui para todos nós em boas práticas e simples, porque também nem toda organização tem uma área e também não precisa, né? Dados que a gente mencionou antes.
Você Conta um está pouquinho. tocando na ferida hoje, né, Daniel? Você está indo lá no ponto, né? Eu acho que tem algumas situações aqui muito importantes da gente entender o seguinte. A LGPD traz um alerta de regras para as empresas, mas o que a gente está falando aqui é que tem um mindset de tomada de decisão que quando eu decido trabalhar com números, orientado por números, eu tenho que entender que o People Analytics não é uma ciência. Ele é um conjunto de ciências que é uma metodologia. Então, significa que ele exige passos a serem pensados. E aí vem uma situação muito importante, é que quando a gente fala que as empresas têm muitas informações, na verdade, o que eu percebo é que essas informações elas estão desconectadas. Quando você vai dentro do subsistema de recursos humanos, você fala, como é que você paga? Ah, alcançou a meta, eu paguei. Tá, mas o que isso tem a ver com o clima? O que isso tem a ver com a cultura? O que isso tem a ver com a própria gestão e o modelo de liderança que a gente falou agora? Falou, não sei. Eu sei que o cara alcançou e eu fui lá e paguei para ele. Então, quando a gente fala dessa quantidade de dados que existe, na verdade, muitos desses dados, eles ainda estão não integrados e muitas vezes até dispersos dentro da própria organização. Então, o fato de eu integrar essas informações, saber o quanto que isso impacta a experiência realmente do meu empregado e como é que eu trago isso para boas práticas dentro da organização, é um desafio. E aí deixa eu trazer uma situação que você falou de uma boa prática. Existia uma organização que ela pagava e ela verificou que ao pagar o bônus, mesmo que o valor ele era atrativo, enquanto remuneração variável, todo mundo ficava insatisfeito. Oh, mas como, gente? A gente está dando um rio de dinheiro para esses caras e os caras nos squads ainda estão insatisfeitos. E eles começaram a mapear durante 2 anos outras formas de fazer o como. Pagar, eles sabiam que tinham que pagar, mas como fazer isso? E aí eles mediram 3 formas, e a forma que foi mais eficiente, que mais impactou, foi o fato deles terem dentro dos squads regras que são colocadas por eles mesmos. Ou seja, o budget daquela área, de acordo com o que ele alcançou de resultado, é X reais. Esse X reais vai para o grupo e o grupo decide qual percentual vai ficar na mão de cada um. Então, isso não interfere no budget da empresa, isso não interfere na política da empresa, mas isso interfere na forma como eles vão fazer a divisão do valor entre eles. Por quê? Porque num squad, você leva como princípio a autonomia e eles são peer groups, eles se avaliam entre si. Então, eles começam a fazer a avaliação e falam, cara, tu não trabalhou tanto assim igual você está falando, não. Assim, não sei o quê, daí eles discutem e tal, falam, ó, nós acreditamos aqui são 5, então os 4 acham que você não entregou. Então, o teu valor, em vez de ser 35%, vai ser 30%. E ok, está na decisão do grupo, gera mais conflitos, mas gera também maior clareza, maior transparência, que é que os dados estão trazendo e muitas organizações não sabem trabalhar desta forma ainda. Então, esse é um exemplo claro de como é que você pode, através dos dados, olhar para o comportamento que é mais efetivo e entregar essas informações. Outro, rapidinho, para eu também não tomar o tempo aí dos outros, é uma questão do NPS. A gente fez o ENPS, é o Employee Net Promoter Score, que era um indicador interno dos empregados. E o CEO chegou para mim e falou assim, tem uma coisa errada. Está todo mundo aqui como promotor da satisfação do cliente e a gente tem entrega errada, nós temos situações que voltam produto, o cliente reclama, como é que está todo mundo promotor? Aí ele tinha um campo de comentários. E aí a gente falou assim, podemos fazer uma aplicação de machine learning nesses comentários? E aí nós fomos lá, pegamos os comentários, cruzamos esses comentários com estilo de liderança e com performance. Olha a surpresa que apareceu. Líderes que têm sentimentos na sua equipe autoritários provocam medo nas pessoas que não respondem de uma maneira mais clara e transparente, gerando mau desempenho. Líderes que provocam confiança nas suas equipes, provocam abertura de conhecimento de comunicação, gerando maior resultado. E aí nós conseguimos ver um percentual de líderes que geravam medo nas pessoas, por isso que elas respondiam 10, mas que estavam trazendo resultado ruim. E líderes que provocavam confiança com outros comportamentos que realmente eram promotores daquele ambiente. Então, usar esses dados para fazer esses cruzamentos
é algo que tem que estar na pauta hoje da área de gestão de recursos humanos a qualquer momento. Essa é uma análise, gostei, mais sofisticada, mas muito interessante, muito, muito. Bia, Caio, se quiserem somar alguma coisinha. Sim, ao meu ver, ele falou tudo. Temos uma pergunta aqui, e acho que pela hora eu não quero deixar de responder, uma já foi respondida antes, né? E poderia... Pergunta do Vinícius, né? Como construir essa experiência completa na organização? Qual o start? Acho que eu focaria, qual é o start para uma organização que... se quiser, quem gostaria de começar a responder do seu ponto de vista? Eu, lógico, do meu ponto de vista, trago algo que é muito importante, né? Você tem que ter diretoria e liderança participando e com este assunto, tendo essa experiência do colaborador como importante, estratégia, que a Bia falou. Mas por onde começar, talvez? Eu até tinha acabado de escrever, Daniel, porque eu não sabia se ia dar tempo, que do meu ponto de vista, eu entendo que é uma jornada semelhante a uma jornada de CX, né? A gente necessariamente começa por mapear a jornada desse cliente interno, né? Desse colaborador. Definindo a persona, selecionando os momentos da verdade, né? Criando um mapa, né? Então, qual é a expectativa daquele colaborador naquele momento da verdade, qual é a entrega que a gente faz e qual é o sentimento que gera, né? Aí identificando as oportunidades, fortalezas e aí indo para o plano de ação. E o pulo do gato, ao meu ver, é que o plano de ação seja construído com os colaboradores, né? De fato, a gente co-criar esse plano de ação. Mas aí, ao meu ponto de vista, adoraria ouvir dos nossos colegas aqui. Ô, Bia, só complementando e tentando contribuir, eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que só tem um ponto que eu queria complementar, que é nesse momento de construção de jornada, persona, key moments aí, enfim, eu acho que tem um outro ponto que é fazer um inventário do que a organização já tem, de o que os dados dizem que é forte, que não é e tudo mais, para que a gente não fique só em percepção, mas sim tenha fato, dado que norteiem ali a construção da jornada e, posteriormente, a construção dos planos de ação, que, assim como você, eu acredito fortemente que precisa ser colaborativo. É verdade, Caio, bom ponto. Se a gente, entre aspas, né, não considera o que já tem, realmente a gente vai ser fantasioso. Você tem toda a razão. Excelente ponto, excelente nos relembrar disso, né? E Caio, isso é fundamental, né? Porque a gente está falando de um modelo e a gente sempre construiu esses modelos entre uma questão voltado ao ideal e ao real, né? Quando você fala do ideal, rapaz, tem cada imaginação fértil que eu vou te falar, né? Porque o ideal é o ideal, você deu um nome, ideação ou idealização. São duas coisas que estão no mundo do imaginário. Então, você escreve aquele líder assim, você fala, cara, que líder é esse, meu irmão? Esse aqui vai mudar essa empresa aqui, que o cara só falta ter uma capa vermelha, uma cuequinha vermelha e uma roupa azul, ele faz a transformação da organização. Então, isso que o Caio traz é muito legal. Peraí, o que nós fazemos muito bem? O que nós temos como nossas fortalezas que a gente quer manter dentro da organização? Então, quando eu falo na cultura de employee experience, né, de trazer essa experiência, eu tenho que mapear experiências possíveis, não experiências ideárias, né, ou imaginárias, mas experiências que são possíveis na nossa característica. E como é uma jornada, significa que isso tem que ser revisitado ao longo do tempo. E o que eu acho interessante é que muitas empresas acham que não, implementou a mudança, implementou os direcionamentos, já está implementado. Não, eu tenho que acompanhar. Aí vem a importância do People Analytics, né? Opa, aquele valor que a gente colocou, aquela competência que não está trazendo o resultado necessário. Muda. Essa é a questão. Muda com dados, com informações. Então, acho que é um pouco disso que a gente tem que levar em consideração também. E lembrando, né, walk the talk, né?
E meu time está cansado de ouvir consistência e coerência, né? E foi justamente com a Carolyn Taylor que eu aprendi isso, né? Eu tive o prazer imenso de, em 2006, trabalhar com a Carolyn Taylor no Itaú BBA num projeto, que é a australiana que escreveu Walking the Talk, e eu aprendi isso, consistência e coerência. Então, de fato, é o dia a dia, é a prática daquilo que a gente fala e que vai fazer toda a diferença, né? Não adianta, a gente pode ter desenhado a melhor jornada possível, mas qual é a jornada real que nós entregamos, né? O Walking the Talk, para quem não sabe, acho que faça aquilo que você fala, né? É isso que eu aprendi. Né? E como é difícil, né? Então, e é o grande segredo. É simples, eu digo, é difícil no sentido de que, por vezes, né, a cara do Daniel, por vezes a gente escorrega, né, e os líderes, e o alinhamento de discurso desde a base desde o topo até a base, né, como é difícil, a gente sabe, né, nosso dia a dia é árduo, mas, né, nós não estamos aqui à toa, né, acho que trabalhar em experiência é isso, essa semana foi o CX Day, né, e justamente o que eu postei foi isso, né? Parabéns pelos desafios, porque é isso, é uma área que tem desafios todos os dias, né? Experiência é isso. Pessoal, acho que vamos ser respeitosos com o horário de todo mundo, né? De todos vocês também. Eu quero aproveitar e agradecer demais a participação. Tem sido, na minha visão, com esta nova realidade que a gente está vivendo todos em 2020, uma oportunidade incrível de ouvir de pessoas tão inspiradoras como vocês aqui, de acompanhar postagens, são pessoas, os três são diário influencers, porque tem uma postura de influenciadores digitais, então para mim, eu tive essa chance de conhecer um pouco o que vocês postam e é muito rico, né? E é muito bom para todos nós, para acompanhar desde os nossos hobbies até a nossa profissão e áreas de estudo e poder ter essa uma enxurrada de informação. Então, eu quero agradecer demais, porque aprendi muito também. Agradecer o Caio, agradecer a Bia, agradecer o Elton. E se vocês quiserem dar uma palavra final para todos, fiquem à vontade, cada um de vocês. Bem, minha palavra final sempre é gratidão, né, pela oportunidade, pelo público aqui presente. Acho que a gente pode trocar mais e, a cada dia, proporcionar uma experiência melhor aos nossos colaboradores. Muito obrigada. Daniel, também queria agradecer, assim, eu acho que essa troca ela é muito rica para quem está assistindo, para o ecossistema de RH e gestão de pessoas, mas talvez ela seja ainda mais rica para a gente que está aqui, porque acho que a gente aprende muito falando, trocando e ouvindo outros colegas. Então, obrigado pela oportunidade e, como falei no começo, estou à disposição aí, contem comigo. Legal, Daniel. Obrigado, Caio, obrigado a Beatriz por esse momento. Eu acho que a gente está numa questão chamada de economia compartilhada, não é à toa. Não dá para eu ficar mais na minha casinha fechada. A gente tem que compartilhar informações e estando próximo das pessoas, né? Eu digo que a força de vontade, ela não pode ser o seu único recurso. A gente, assim como o músculo, a gente tem que ter outras coisas que não seja só a força de vontade. Então, a força de vontade está muito, eu quero, eu faço, eu me esforço. Se não está indo no caminho correto, repense que números, que informações, que dados, a maneira como a gente argumenta como RH. Então, acho que nesse sentido, eu estou saindo só da minha força de vontade, estou tentando tangibilizar e concretizar essa questão do que é economia compartilhada, do que é trabalhar remoto, do que é dividir isso com as pessoas. E esse contato gera esses desafios. O contato de conhecer a Bia, o Caio, o Daniel, Samira, todos aqueles que estão envolvidos de maneira distância, respeitosa e sabendo que quanto mais conteúdo a gente tem, mais a gente cresce. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês. E frente a tanta incerteza, acho que a gente vai vendo também um no outro e confirmando as coisas que a gente também está vendo nas nossas casas e organizações, né? Acho que também dá esse sentido. Muito, muito legal. Muito obrigado a todos. Em breve, novo convite para um novo webinar com novos HR Influencers. Ótimo dia para todo mundo e bom feriado aí no final de semana quem está no Brasil, tá? E na Argentina. Tchau, tchau. Pessoal,
tudo isso aqui vai ser gravado e enviado para todos vocês e para os demais participantes aí que se inscreveram. Um abraço a todos. Muito Obrigada. Obrigado, gente. Até mais. Obrigado.